Muito bem. Então, gente, olha só. Nós temos, para quem é a primeira vez, acho que não tem ninguém que está iniciando hoje aí, não, né? Mas se tiver, eu sou o instrutor Davi, né? Professor do curso de vocês aí de MCC, montagem, manutenção de computadores e celular. Montagem também, né? Vamos aprender a montar, desmontar. E de Belo Horizonte, né? Lá na Goitacazes, onde nós vamos fazer nossas aulas presenciais. Então, todos sejam bem-vindos e vamos iniciar, né? Vamos lá. O que a gente vai aprender hoje? Nós vamos aprender um pouquinho sobre... Vamos colocar um nível, todos vocês, a respeito de conceitos, né? Conhecimento básico e conceitos sobre o hardware, ok? E também sobre o software, né? Falar sobre sistema operacional e sistemas de aplicações, ok? E também software proprietário, softwares livres, tá? Bom, vai fechar. Bom, o seguinte. Primeira coisa que nós vamos falar, né? Sobre a introdução aí sobre hardware e software. Eu acho que não é muito segredo para ninguém, né? Questão de hardware e software, né? Isso a gente ouve falar o tempo todo quando a gente ouve falar sobre informática, né? Então, o objetivo nosso, né, é trazer o quê? Trazer conceitos básicos, mas são conceitos que vão fazer com que vocês tenham uma base sólida, né, naquilo que é essencial, ok? Então, nós temos também algumas definições, as características, né, exemplos, ok? De categorias. Então, tudo relacionado ao hardware e software, né? Então, a princípio, nós temos aqui esses desenhos aqui embaixo que também reforça, né, naquilo que vocês já conhecem, né? Então, vocês estão vendo que tem um monte de peças de computador aqui, ó. Nós temos o computador centralizado aqui e peças. Então, é isso que nós vamos estudar um pouquinho. Mesmo que vocês, batendo o olho, saibam, né, às vezes falta saber o nome de uma peça, o conceito, para que ele serve, né? Então, isso aí que a gente vai nivelar, né? Então, hardware e software, né? Aqui, ó, bastante desenhos aqui de ícones, de programas, né? De softwares que vocês até utilizam muito já. Então, a gente vai fazer com que esses conceitos fiquem bem claros, né? Então, dando sequência aqui, começando por hardware. Tá? Qualquer dúvida, gente, vou dar um espaço aí, quem quiser falar, tá? Quem quiser perguntar. O hardware é um termo técnico que foi traduzido para a língua portuguesa, né? Então, o que seria o hardware? O hardware, ele é o equipamento, tá? Pode ser definido como termo geral, né, na língua inglesa, que se refere a equipamentos físicos. Então, toda vez que vocês ouvirem falar sobre hardware, então hardware é o quê? São todas as partes do computador, né? Tudo que compõe o computador. Então, mais uma vez aqui tem o desenho, o computador está aqui, né? E tem tudo que compõe, ó. Isso aqui é o básico dele, ó. Não, caixa de som tá aqui não, né? Mas isso aqui, ó. Isso aqui é o básico dele, ó. São componentes básicos que compõem o computador. E outros componentes, outras peças, outros periféricos, outras... Isso aí tudo a gente vai aprender esses conceitos. Independente desses conceitos, a princípio, estão vendo que são as peças, são as partes físicas, né?
Beleza? Então, hardware são os equipamentos, a parte física em geral. Beleza? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Quer fazer algum comentário? Quer tirar alguma dúvida? Apesar que nos próximos slides aqui eu acredito que vocês devem tirar muitas dúvidas, né? Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre o gabinete, tá? O gabinete é o computador em si, né? Vocês viram nas duas fotos aqui, ó, lá, os dois desenhos mostrando o gabinete, ó, centralizado, o gabinete aqui no centro. Então o gabinete, na verdade, é uma carcaça, né? É uma caixa, ok? E dentro do gabinete, que compõe o quê, gente? Ele pode ser chamado de vários nomes, igual tá vendo aqui no slide, ó. Esse slide que eu montei aqui, ó, tá falando que o gabinete de computador, ó, já teve época que chamaram de case, caixa, chassis, carcaça, torre, né? Até mesmo CPU. Muito tempo aí chamavam ele de CPU, ok? Só que na verdade a CPU é um componente que está situado lá dentro. Componente, se não o mais importante, um dos mais importantes do computador, considerado o cérebro do computador. Esse CPU, que está até mostrando aqui, ó, essa foto. Ok? Então, esse CPU é um componente que está dentro do computador, dentro do gabinete. Beleza? Então, é isso. Computador é isso aqui, gente. Computador é isso aqui. Só que computador são várias peças, várias placas, né, lá dentro do gabinete. Inclusive, uma dessas peças está aqui, ó, a CPU. Beleza? Então, é um dos componentes aí, já que nós estamos vendo de hardware, tá? O gabinete. Beleza? E outros tipos de hardware, né? Que nós temos. Mainframe. Isso aqui é um termo que era utilizado, tá? Eu estou falando sobre ele aqui justamente para vocês não se assustarem, porque uma vez ou outra a gente acaba ouvindo esse nome, mainframe, tá bom? Mas aí, como não é usado mais esse termo, acaba assustando. Gente, o que será que é isso? Será que é um equipamento que eu nunca vi? É um equipamento que eu tenho que saber o que é? Não, calma lá. Então, é um computador grande, mainframe. Ouviu falar em mainframe? É um grande computador, beleza? E dedicado ao quê? Dedicado normalmente, né, a processo, né, processamento de um volume enorme de informações. Ou seja, não é um simples computador, né, gente? Não é um simples computador, beleza? O mainframe, ele era utilizado, beleza, gente? Ele era utilizado, tá? Geralmente, o mainframe era o gabinete principal. Vocês estão vendo a foto embaixo aqui, ó, olha o tamanho, ó, tem várias partes, equipamento enorme, mas uma caixa dele aqui, uma carcaça dele aqui, vamos dizer essa aqui, estaria tudo centralizado ali, e ele sim, em si, seria o mainframe, né? Unidade central de processamento, né, nos primeiros computadores. Então, são computadores antigos. Hoje em dia nós temos os CPD. Vocês vão ouvir falar muito. Hoje é usado muito esse termo, CPDs, né? O CPD é a central de processamento de dados, tá? Então, o que seria? São os servidores, são computadores de grande porte também, e aonde centraliza todos os dados, toda a informação, toda a comunicação da empresa passa por esse CPD, tá? Então, o mainframe é coisa do passado. O mainframe era chamado os grandes computadores que eram responsáveis pelas informações da empresa. Então, é praticamente a mesma coisa que um servidor hoje, né? Hoje nós temos servidores, né, o termo correto. E aonde ficam os servidores? Ficam no CPD, que é a Central de Processamento de Dados. Tem uma sala específica na empresa, que ali está todos os dados da empresa, está toda a segurança de dados da empresa, está toda a interligação, a comunicação da empresa, que interliga todos os computadores.
que são os servidores, né? Então, hoje nós estamos mudando os conceitos dessa maneira. Beleza? Alguma pergunta? Alguma dúvida em relação a mainframe, servidores, CPD? Então, assim, estou falando vários termos, né, gente? Vários termos diferentes aí, que às vezes vocês não conheçam. Então, vocês podem perguntar. Pode perguntar pelo chat, pode perguntar, abrir o microfone aí e perguntar. Tá bom? Então, estou falando bastante de termos técnicos aí, só que são termos técnicos que é a base dessa nossa área e que nós estamos nivelando todos aí. Todo mundo conhecendo as mesmas coisas aí, né? Tipos de hardwares. Ainda continuando, né? Vimos o mainframe, que hoje são servidores, computadores, supercomputadores, né? Que atendem necessidades da empresa toda. E temos os PCs, que são o quê? Computadores pessoais. Beleza? O primeiro PC foi lançado pela IBM, ou seja, o primeiro computador pessoal foi lançado pela IBM em 1981. Tá? Depois disso, houve o empenho em desenvolver essa área, porque fez sucesso, né? Os computadores pessoais. Aí veio vários, né? XT, 286, que são gerações. 386, tem o 486, o 586 virou geração Pentium, né? E aí foi. Pentium 2, 3, 4, né? E aí, hoje nós estamos no iCore, tá? O que é isso, gente? O que esses nomes que eu estou falando, né? Esses nomes é justamente isso aqui, ó. Esse chip aqui, ó, esse componente fica lá dentro do gabinete. Ele é tão importante que os equipamentos levaram os nomes dele, né? Nas gerações. Tá? A gente vai aprender isso mais à frente, mas é só para vocês já terem uma certa noção, tá? Então, o computador pessoal, eles evoluíram muito em gerações e através de nomes principais das gerações, tá? A gente vai estudar isso aí a fundo e podem ficar tranquilos, tá? Então, esses nomes aí são nomes que nós vamos ver futuramente e que são os nomes do quê? Dos processadores da CPU, tá? CPU e processador é a mesma coisa. Eles que davam o nome aos computadores. Beleza? Então, originalmente, PC poderia ser usado em relação a qualquer computador doméstico, né? Mas o mais comum é o uso em relação aos computadores derivados da arquitetura IBM. A IBM foi o que deu esse princípio, né? De computadores pessoais. Tá? Então, tudo segue nomes derivados da sua arquitetura. Como assim? Esses nomes que eu acabei de falar, ó, XT, 286, 386, isso tudo que eu falei para vocês são da arquitetura IBM. Por isso que os computadores pessoais levaram muito nesses nomes aí, as tendências. Porque foi quem criou e quem evoluiu, né? Essa tendência de computador pessoal. Tá bom? Também temos os Macintoshes. São computadores pessoais também, só que eles são bem específicos, tá? São chamados de Macs também. Por que eles são bem específicos? É a mesma coisa do iPhone. Hoje vocês sabem do iPhone, né? O iPhone ele é bem específico, né? O iPhone é como se fosse assim, existem smartphones e existem iPhone. Porque ele é muito exclusivo, né, gente? A sua arquitetura é exclusiva, o seu funcionamento, o seu reparo, ele é todo exclusivo, diferenciado dos outros. É o que aconteceu nessa época aqui, ó. Tá? Os Macintoshes, eles eram bem diferenciados, bem exclusivos, bem assim, fora do padrão, né? Não seguia os outros. Ele era totalmente exclusivo. E adivinhe de quem que esses Macintosh eram? Da mesma Apple, que é a criadora aí dos iPhones, né? Então a Apple sempre seguiu dessa forma, né? Seguindo um caminho diferente dos outros. Beleza? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta?
Tá tranquilo até agora? Hein? Dá uma resposta a alguém aí no chat, no microfone. Posso seguir? Então vamos lá, né? Ninguém fala nada? Ah, alguém respondeu. Ó. O Júlio César. Valeu, Júlio. Bom, qualquer PC, né? Ou seja, qualquer computador pessoal é composto por componentes básicos. Ou seja, todos os computadores pessoais, eles vão ter esses nomes desses componentes que eu vou falar agora para vocês, né? Todo computador pessoal tem um processador, tá? Que é um componente, tem uma memória, tem o HD, tem a placa-mãe, tem a placa de vídeo e também tem o monitor. Beleza? Todos já ouviram falar desses nomes aí? Alguém não sabe algum deles aí? O que seria? Tá? Essa mesma divisão básica se aplica também a outros aparelhos eletrônicos, gente. Os palm tops, que são computadores de mão. Hoje em dia, os palm tops são chamados de smartphone e iPad, ok? Tablets, iPad não, desculpa, gente. iPad é a marca, né? Foi mal aí. Então, na verdade, são tablets. O palm top virou tablet hoje, né? Não se usa mais esse nome palm top. Palm top é computador de mão. Hoje nós temos o tablet, ok? E os celulares hoje viraram computadores. Não são simples celulares. Como que chamam? Smartphones. Beleza? Tranquilo? A principal diferença é o que, gente? É que os componentes são integrados, ou seja, numa única placa de circuito. Né? Ou seja, o que significa isso? Significa que o smartphone e o tablet, eles têm processador? Tem. Tem memória? Tem. Tem HD? Tem. Tem placa-mãe? Tem. Tem placa de vídeo? Tem. Tem monitor? Tem. Só que é tudo o quê, gente? Tudo único, uma peça única. Tudo integrado, tudo acoplado numa única placa. Para ele poder ficar pequeno e no tamanho que a gente põe no bolso, né? O smartphone. Então, assim, a estrutura dele, a arquitetura dele é diferenciada, mas com a mesma direção, né? Com o mesmo princípio, né? Possui tudo isso aí que os computadores pessoais têm. Beleza? Tá? Muitas vezes, né? No mesmo chip. Ok? E são utilizados chips de memória flash no lugar do HD. Beleza? Então, é uma forma diferente de ter um HD. O que é HD mesmo? É o disco. Né? É o disco que armazena as informações do computador. No celular, no smartphone e no tablet, ele tem um chip de memória flash para utilizar do mesmo conceito, que é o quê? Armazenar informações. Beleza? Só usa uma maneira diferente, mas a mesma ideia, né? Mesma idealidade. Tranquilo? Muito bem. Componentes internos. O que seria componentes internos, gente? Isso aí que vocês estão vendo aí, ó, esse tanto aí, são componentes que vão estar dentro do gabinete. Então, voltando lá no início, que nós falamos sobre o gabinete. Opa, voltei demais. Aí, ó, no centro aqui, um gabinete. Aqui nós temos um gabinete também. E aqui nós temos o gabinete também. Dentro desse gabinete está esse pessoal aqui, ó. São hardwares, são tudo que é peça, gente. Tudo que a gente pode tocar aí de peça, componente, é hardware, tá bom? Então nós temos esses hardwares aí, ó. Nós temos a memória RAM, ela tá aqui, ó. Memória RAM, que é a memória principal e volátil, ok?
Nós temos a memória ROM, que ela é não volátil. Onde que está a memória ROM? Ela não tem aqui para nós vermos facilmente, mas ela está acoplada, né? Provavelmente ela vai estar por aqui, ó, a memória ROM, direto na placa-mãe, beleza? E a memória cache, volátil também. A memória cache está dentro desse camaradinho aqui, o processador. Ela fica embutida no processador, tá? Então vamos falar um pouquinho de cada, né? Vamos falar um pouquinho de cada. Só vou destacar os nomes aqui, depois a gente fala um pouquinho de cada aí. Nós temos o processador, que é esse camarada aqui, que é conhecido também como Unidade Central de Processamento, ou CPU, ok? E aqui alguns exemplos, né, de nomes de processadores famosos hoje em dia. A gente vai aprender isso para frente, beleza? Hoje vamos saber só o que é processador ou CPU, as memórias, né? Inclusive a memória cache está dentro do processador, ok? Vou fazer uma seta aqui mais ou menos. A memória ROM está direto na placa e a memória RAM, que ela é encaixada na placa, beleza? Temos a placa de som. A placa de som ela vai ser encaixada na placa também. Essa placa aqui, vamos ver aqui, ó. O encaixe da placa seria aqui, aqui, vários encaixes aqui. Então, nós temos a placa de som, temos a placa de vídeo, também encaixada na placa-mãe. A placa-mãe ela é toda aqui, né? Essa placa toda. Temos a placa de rede, encaixada ali também. Essa fax modem não existe mais, tá? Vamos descartar ela. Ela antigamente é o que dava acesso à internet, né, gente? Era a internet de escada, a famosa internet de escada. Hoje é a placa de rede que faz essa função, tá? Hoje a placa de rede ela nos dá acesso à internet e faz a interligação entre vários computadores da rede, beleza? Faz os computadores se comunicarem. E aqui nós temos o HD, ou o disco rígido. Já foi chamado de Winchester, hoje em dia não esqueçam esse nome. Tá? Ele é considerado a memória secundária. Tá? A gente vai entrar em detalhes. Então é o disco rígido, o HD, que armazena os dados do computador. Temos o HD flash. Esse HD flash é baseado na memória flash, que é usado nos celulares, nos smartphones e tablets. E hoje em dia tá bem no início, mas foi criado HD do tipo flash para utilizar e substituir o disco rígido aqui em cima. Tá? Tá sendo bem aceito e bem utilizado. Tá mudando já. Já tá tendo novos notebooks, novos computadores, já tá vindo com esse tipo de HD já, HD flash. E temos aqui o Memory Key ou pendrive, né, que usa memória flash também, ó, USB. É o pendrive, né? Todo mundo deve ter um, né? Isso aí é uma coisa que virou febre também, tal do pendrive. Beleza? Então isso daí é um conceito de cada um aí. Vamos falar um pouquinho deles, né, gente? Tá? Eu vou passar para o próximo slide, mas quando precisar eu volto nesse daí. Ok? Bom, aqui nesse slide fala sobre o botão de ligar o computador, como que vai funcionar, né? Como que é o funcionamento do computador, né? No caso dos componentes internos. Então nós ligamos o computador, aí nós temos a memória ROM, que eu acabei de falar com vocês aqui, voltando lá. Tá aqui memória ROM não volátil e aqui ela aqui na placa, ó. Certo? O que seria memória ROM e não volátil, né? Não volátil significa que ela não perde os dados. Tá? Os dados estão armazenados na memória ROM, são armazenados de forma fixa, são informações importantíssimas, fixas, e a gente não tem acesso a ela a modificar. Tá? Então não se perde. Isso que é o significado de não volátil. Informações que não se perdem. Beleza? Bom, vocês já ouviram falar do CD-ROM também, né? O CD-ROM que já foi usado muito.
CD-ROM é isso, é um CD com memória não volátil, por isso que ele se chama CD-ROM, né? Que é não volátil, não se perde. Os dados do CD-ROM eram gravados, já vinha com as músicas, com jogos, com informações e não se apagavam, né? A não ser aqueles novos que criaram depois que poderiam, que era o CDR, aí eles podiam regravar, mas o CD-ROM não. Então, a princípio, quando eu ligo o computador, a memória ROM ela faz um teste em todos os componentes, baseado no que ela tem gravado, as informações nela, ela sai testando todos os componentes, está tudo ok, todos os hardwares. Enquanto não testar os hardwares, ela não deixa carregar o sistema operacional. Tá? Só que é bem rápido isso, né, gente? Aí ela fez o autoteste. Nesse teste, testou todos os hardwares. Em seguida, ela pega uma aplicação que tem dentro dela e carrega o sistema operacional. Executa, né? Ela dá um OK e já ativa outra função dela para ir chamar o sistema operacional. Tá? O sistema operacional é o primeiro programa, né? O primeiro software do computador que é carregado, né? Para utilizar o computador. Sem sistema operacional, não consegue utilizar o computador. Ok? Sistemas operacionais famosos aí, Linux e Windows, né? Então, sem ter um Windows ou Linux instalado no computador, eu não consigo usar mais nada de programas, né? De softwares. Então, a partir do momento que a memória ROM fez o teste com os hardwares, já pede para chamar o sistema operacional para ele carregar. Ok? Vou encerrar esse link aqui, falta 1 minuto e pouquinho, e já vou criar o outro em seguida aqui para vocês. Beleza? Já mando o link agora mesmo aí no grupo aí, tá, galera? Vou encerrar aqui, já mando um novo link para vocês, porque esse link já está encerrando, vai acabar, vai cair aqui. Então, dentro de uns 2, 3 minutinhos, já estou mandando para vocês aí. Falou? Até mais.